A globalização emerge como um processo histórico que se iniciou com as grandes navegações, resultando em ocupações territoriais e na exploração de culturas nativas. Este fenômeno, sem dúvida, provocou impactos profundos nas sociedades afetadas. Nesse contexto, a dificuldade de ser um intelectual negro no Brasil reflete uma luta contínua contra a opressão e a marginalização, gerando uma dualidade que apresenta desafios únicos em um ambiente cultural hostil. Ademais, o contraste entre o norte e o sul do mundo é evidente em termos de desenvolvimento e distribuição de riqueza. A desigualdade se acentuou, com uma pequena elite acumulando cada vez mais recursos. Em outras palavras, a globalização é vista como uma fábula, e a compreensão de que o mundo é uma construção social torna-se fundamental para interpretar as realidades contemporâneas, um tema discutido entre 9h39 e 9h51. Ainda nesse contexto, o Consenso de Washington é abordado como um conjunto de reformas que impactaram negativamente os países da América Latina, promovendo austeridade fiscal e privatizações, tema debatido entre 10h48 e 11h55. Em resposta, as revoltas populares na Bolívia, provocadas por essas privatizações e a luta por direitos básicos, exemplificam a resistência contra políticas neoliberais, sendo um ponto crucial de análise entre 12h21 e 12h58. Além disso, as empresas transnacionais, como a Boeing, operam dentro de uma rede global complexa, frequentemente se distanciando do controle estatal e da responsabilidade social, o que provoca desorganização nos territórios locais. Por outro lado, a divisão internacional do trabalho se revela desigual, como denunciado no filme Corporation, resultando em um aumento da pobreza entre os mais necessitados e uma concentração de riqueza nas mãos dos privilegiados, com a Nike sendo um exemplo marcante dessa exploração. Além disso, a desigualdade se agrava pela falta de acesso a recursos básicos, como água, com bilhões de pessoas enfrentando escassez. Nesse cenário, a busca por empregos torna-se cada vez mais desafiadora. O Fórum Mundial da Água, realizado em 2003, destacou debates cruciais sobre a privatização e o controle dos recursos hídricos, envolvendo representantes de multinacionais e movimentos sociais que buscavam vozes alternativas. Contudo, o controle de fronteiras e os desafios da imigração são discutidos, evidenciando as dificuldades enfrentadas por imigrantes que buscam melhores condições de vida, em um contexto onde a violência contra imigrantes se torna uma preocupação crescente. Em contrapartida, a crítica à visão econômica que prioriza o capital em detrimento da vida humana se torna central. A discussão sobre civilização e crescimento econômico encontra-se, lamentavelmente, quase ausente. Ademais, a relação entre agências de informação e produção material é complexa. Essas agências influenciam a maneira como os eventos são reportados, moldando a percepção pública e as opiniões coletivas. Infelizmente, as notícias frequentemente refletem interesses predeterminados, levando à criação de narrativas que beneficiam certas empresas e suas agendas missivas. Ainda assim, o ativismo e a produção independente de conteúdo se tornam essenciais, pois iniciativas locais podem desafiar narrativas dominantes e trazer novas perspectivas sobre questões sociais relevantes. Além disso, a acessibilidade à internet é percebida como um sonho realizado para comunidades indígenas, facilitando a comunicação e a troca cultural, simbolizando uma grande conquista para a identidade local. Da mesma forma, a utilização de tecnologias de comunicação capacita as comunidades indígenas a denunciar ameaças, como a exploração madeireira, mobilizando apoio global. Essa capacidade de comunicação é um ato significativo de empoderamento. Além disso, a produção cinematográfica nas periferias se revela como uma forma de expressar a cultura local e contar histórias que refletem a realidade vivida. Isso contribui na construção de uma identidade cultural e resistência. Nesse sentido, o cinema serve como uma ferramenta poderosa na comunidade de Japeri, permitindo que vozes marginalizadas sejam ouvidas e suas histórias contadas. Essa ação é essencial para a transformação social e a inclusão. Além do mais, o uso de recursos simples, como a madeira, demonstra a criatividade e a resiliência da comunidade na produção cinematográfica, desafiando as limitações impostas pela pobreza. Ademais, a cultura popular, ao exaltar o cotidiano dos excluídos, promove um discurso que destaca a vida das minorias, gerando um impacto positivo que incentiva novos sonhos e oportunidades. Contudo, a percepção de que a justiça e os direitos humanos são universalmente respeitados ignora as realidades africanas, onde muitos ainda enfrentam condições extremas de vulnerabilidade e opressão. Além disso, a desigualdade social e as dificuldades políticas em muitos países, incluindo o Brasil, tornam complexa a implementação de soluções eficazes para problemas globais, como a escravidão infantil. Em suma,
A globalização e a segmentação ética entre diferentes classes sociais revelam a necessidade de uma nova abordagem que considere as vozes dos marginalizados, buscando mudanças significativas e inclusivas. Ademais, a falta de moradia impacta diretamente a vida das pessoas, levando à exclusão social e à marginalização. O acesso à habitação é crucial para garantir a dignidade humana. Nesse contexto, movimentos sociais como o MST buscam promover a organização e a solidariedade entre os sem-terra, lutando para garantir seus direitos e aumentar sua visibilidade. A educação popular é um aspecto fundamental desse processo. Além disso, a desigualdade social no Brasil é claramente evidenciada pela luta entre classes, onde os mais pobres muitas vezes são deixados de lado. Torna-se imprescindível que a verdadeira democracia inclua a voz dos marginalizados. Sobretudo, o papel do Estado se torna indispensável na luta contra as desigualdades, que se intensificam devido a fontes de financiamento limitadas e objetivos restritivos. A intervenção estatal é necessária para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Contudo, a democracia, que deveria ser um valor fundamental, muitas vezes se apresenta como um conceito vazio, incapaz de oferecer conteúdo real ou responsabilidade nas práticas políticas, resultando em uma representação política fraca e desconectada das necessidades populares. Finalmente, a globalização e o fenômeno do globalitarismo criam um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, exigindo formas democráticas verdadeiramente representativas, pois a falta de liberdade compromete o exercício da cidadania e a busca por uma realidade melhor. Por fim, o navegador errante simboliza a busca constante pelo lar e pelas memórias que nos moldam, uma jornada marcada por sentimentos profundos de amor e saudade. A terra, por sua vez, é descrita como um elemento de firmeza e afeto, simbolizando a segurança que proporciona. Esse sentimento é essencial em nossa trajetória pela vida. Além disso, as memórias da Bahia evocam um desejo de bondade e conexão com o passado. Essas lembranças culturais, indiscutivelmente, constituem uma parte vital da nossa identidade e da história que trazemos conosco.